Imagine uma criança, Joãozinho, que tem blocos de montar que são absolutamente indestrutíveis e não podem ser divididos em pedaços. Cada um é exatamente igual ao outro. Vamos supor que ele tenha 28 blocos de montar. Sua mãe coloca ele com os blocos em um cômodo no início do dia. No final do dia, sendo curiosa, ela conta os blocos de montar cuidadosamente e descobre uma lei extraordinária. Não importa o que o Joãozinho tenha feito com os blocos, existem 28 blocos ainda. Isso se repete por mais alguns dias, até que um dia existem apenas 27 blocos. Porém, uma pequena investigação mostra que existe um bloco embaixo do tapete. Ela precisa olhar com muito cuidado para se assegurar que o número de blocos não mudou. Um dia, porém, o número de blocos parece ter mudado. São apenas 26 blocos. Novamente, uma boa investigação revela que a janela foi aberta e, olhando do lado de fora, os outros 2 blocos são encontrados. Um outro dia, a contabilidade indica 30 blocos. Isso causa uma considerável surpresa, até que ela se dá conta que Bruce veio visitar o seu filho, trazendo os seus blocos com ele e deixando alguns com Joãozinho. Depois de ter devolvido os blocos extras, ela fecha as janelas, não permite a entrada de Bruce de novo, então tudo vai bem, até que um dia ela conta apenas 25 blocos. Porém, há uma caixa de brinquedos no quarto e a mãe vai abrir a caixa, mas Joãozinho grita: "Não, não abra a minha caixa!" E em seguida chora. A mãe, não tendo permissão de abrir a caixa, mas sendo extremamente curiosa e um tanto esperta, inventa um esquema. Ela sabe que cada bloco pesa 3 onças, uma unidade de medida de massa utilizada em alguns países e corresponde a aproximadamente 28 gramas. Então ela pesa a caixa uma vez. Quando ela conta os 28 blocos, essa caixa pesa 16 onças. Na ocasião seguinte, em que ela quer verificar se os blocos existem, ela conta os blocos e pesa a caixa, extraindo do peso verificado as 16 onças do peso da caixa. Esse resultado ela divide por 3 onças, que é o peso de cada bloco de montar, e obtém o número de blocos no interior da caixa. Número de blocos avistados mais peso da caixa menos 16 onças sobre 3 onças igual a constante. Tudo parece ir bem, até que um dia a conta não fecha, e isso coincide com o aumento do nível do aquário com a água suja que está no quarto. Joãozinho está jogando, provavelmente, os blocos de montar no aquário, e a água está tão suja que a mãe não pode ver quantos blocos estão lá dentro. Mas ela estabelece uma maneira de descobrir quantos blocos estão no aquário. Ela observa um dia em que conta os 28 blocos, qual é o nível do aquário, e anota 6 polegadas, uma unidade de medida de comprimento que corresponde a aproximadamente 2,5 centímetros. Cada bloco de montar aumenta o nível em 1 polegada, e assim ela acrescenta um termo na sua equação. Número de blocos avistados mais peso da caixa menos 16 onças sobre 3 onças mais nível do aquário menos 6 polegadas sobre 1/4 de polegada igual a constante. Com o aumento gradual da complexidade do seu mundo, a mãe descobre uma série de termos representando maneiras de calcular quantos blocos estão em locais que não lhe são acessíveis. Como consequência disso, ela tem uma fórmula complexa, uma quantidade que tem que ser calculada e que é sempre a mesma na sua situação. Com isso, qual é a analogia desta situação com a conservação da energia? Bem, o aspecto mais relevante que deve ser depreendido dessa situação é que não existem blocos de montar para serem contados. Se retirarmos da equação o primeiro termo, vamos nos ver calculando coisas mais ou menos abstratas. A analogia tem os seguintes pontos. Primeiro, calculando energia, algumas vezes ela deixa o sistema e parte para algum outro lugar, ou às vezes ela entra no sistema. Para verificar se a energia se conserva,
precisamos ter cuidado para não colocar nada dentro e nem tirar nada. Segundo, a energia pode se apresentar de diferentes formas e existe uma fórmula para cada uma dessas formas. Essas formas podem ser energia gravitacional, energia cinética, energia térmica, energia elástica, energia elétrica, energia química, energia de radiação, energia nuclear e energia como massa. Se tivermos as fórmulas para calcular todas essas energias e somarmos todas essas contribuições, não haverá energia entrando e nem saindo. É importante ter em mente que na física atual não temos nenhum conhecimento sobre o que é a energia, não sabemos se a energia vem em pequenas bolhas como uma quantidade definida. Não é assim que abordamos o problema, porém, existem fórmulas para calcular algumas quantias numericamente e então somamos todas e devemos obter 28, sempre o mesmo número aqui no caso dos blocos de montar. É uma coisa abstrata que não nos conta nada sobre o mecanismo ou a razão dessas várias fórmulas. Ao interagir com seu entorno, o sistema troca energia, ele pode receber energia ou perder energia. A energia pode fluir do entorno para o sistema ou do sistema para o entorno. A energia não é criada nem destruída, ela flui do entorno para o sistema e vice-versa. A variação de energia do sistema é igual à variação de energia do entorno. Esse é um princípio fundamental da física e é válido para todos os sistemas de núcleos atômicos e partículas nucleares, a galáxias, é observado para todas as interações gravitacional, eletromagnética, forte e fraca, e estabelece uma relação de causa e efeito. Há algumas maneiras de se fazer essa troca de energia, por exemplo, uma resistência recebe uma corrente elétrica, ou seja, energia elétrica, e parte dessa energia elétrica pode fluir da resistência para o seu entorno na forma de calor. Em uma usina hidrelétrica, o fluxo de água movimenta turbinas e esse movimento resulta em produção de energia elétrica. Vemos, portanto, que a troca de energia envolve um processo. Quando um sistema está sujeito a uma força resultante que é exercida pelo seu entorno, esse processo se chama trabalho. O resultado desse processo é a variação do momento linear. Para um sistema com massa constante, isso significa que a sua velocidade varia, pode aumentar ou diminuir. Vamos considerar o processo de troca de energia com o entorno para uma partícula de massa constante e sujeita a forças de contato. É isso. Por enquanto eu fico por aqui. Em uma outra oportunidade eu vou estar trazendo exercícios para estar clarificando o conceito de energia da melhor maneira, que é fazendo exercícios. Já deixando uma dica, para ficar mais claro, indo para a prática. Mas, em relação ao conceito do que é energia, acredito que deu para a gente pegar um pouquinho aqui o fio da meada. Se você chegou até aqui, valeu, eu agradeço. Lembre-se de estar curtindo o vídeo, deixe aí o seu curtir porque é importante para que esse vídeo alcance mais pessoas. E até a próxima!